Procure aí, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, é no Novo Testamento, no capítulo 6. Pastor, quem escreveu a carta aos Hebreus? Não sabemos, amados. Ninguém sabe dizer quem foi. Alguns dizem que foi Paulo, outros que foi Apolo, até mesmo a Priscila, Barnabé, mas ninguém sabe realmente quem escreveu, tá bom? Não se sabe ao certo, mas nós sabemos que foi inspirada pelo Espírito Santo. O mais importante é isso. Carta aos Hebreus 6, a partir do versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Pronto. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho. Em primeiro lugar, você sabe o que significa essa palavra imutabilidade? Quem sabe? Todo mundo de uma vez? Não. Imutabilidade, não muda, tá bom? Ele queria mostrar que ele não muda. É daquela forma que ele criou, é daquela forma que ele quer, e é dessa forma que tem que ser. Ele não muda. Mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, mais uma vez a palavra imutáveis, que não muda. Que duas coisas são essas, pastor? O juramento e a promessa, são as duas coisas que não mudam. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Então coloca as tuas mãos aí sobre o teu coração. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele venha trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Que promessas são essas que não são mudadas? Que juramento foi esse que Ele fez? Não pode mudar, porque Deus, Ele não mente. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a Tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao Teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala poderosamente, no nome de Jesus. E que assim seja. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Aqui o Senhor está falando das suas promessas. E o personagem aqui, que o escritor está usando, é o Abraão. Mas por quantos anos o Abraão esperou para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele? Quantos anos ele esperou? Todo mundo de uma vez? Não. Quantos anos? 25 anos. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus para o Abraão era uma descendência muitíssima, uma descendência muito grande, como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Mas o Abraão, ele não tinha filhos. E outra, amados, a esposa dele já não tinha idade para dar filhos, e quando tinha, não deu, porque ela era estéril. Mas Deus, Ele não mente. Então, o Abraão, ele teve que ter paciência para esperar. É o que ele está falando para cada um de nós. Quem aqui também tem uma promessa do Senhor? Levanta a mão aí. Todos nós temos uma promessa do Senhor. Agora, acredito eu que nenhuma promessa que Deus fez a cada um de nós seja mais difícil, vamos dizer assim, humanamente falando, de se cumprir do que a promessa que Ele fez para o Abraão. A tua promessa é mais difícil do que a do Abraão? Ou está no mesmo nível? Ou é mais fácil, vamos dizer assim? Não interessa se é mais fácil ou se é mais difícil. Para Deus, amados, não há limites. Ele diz aqui que
por duas coisas imutáveis, que não mudam: é o juramento dele e a sua promessa. E no versículo 19, é isso aqui onde está, amados, o segredo. Ele diz aqui, ó: a qual temos como âncora. Você sabe o que é uma âncora, né? Do navio. O navio vai parar, eles lançam a âncora para quê? Para que fique estabilizado. Então ele está comparando a nossa confiança no Senhor, nas suas promessas, como uma âncora que sustenta, que estabiliza a pessoa, para que ela possa esperar. E como eu falei para você, o Abraão esperou 25 anos para que se cumprisse as promessas do Senhor. Mas nós que já lemos a história dele, sabemos que a promessa do Senhor se cumpriu, como o Senhor tinha dito, por mais que fosse incrível. É tanto, amados, que quando o anjo foi até a casa do Abraão e falou para ele, qual foi a reação de Sara? Ela creu? Ela riu. Abraão, Deus, ele vai nos dar um filho? Vai sim, Sara, vai nos dar. Então ela riu. Mas como eu não tenho mais idade, e quando eu tinha idade, nós tentamos, Abraão, nunca conseguimos. Já imaginou o Abraão falando para as pessoas? Abraão já tinha 75 anos quando ele saiu de Harã, falando para as pessoas: olha, a minha esposa vai me dar um filho. O que é que vocês acham que as pessoas falavam para o Abraão? Parabéns, Abraão, é dessa forma que Deus faz. É assim que as pessoas falavam para ele? Não. A esposa dele não tinha mais idade, nunca deu filhos. O que é que diziam para ele? Vai se aquietar, Abraão, dá licença, Abraão. Mas o Abraão, ele não desistiu. Carta aos Hebreus 6. Então Deus, ele não pode mentir. Aqui 6 e o versículo 13 agora. Amém? Ele diz, ó: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Então, quando Deus ele foi prometer ao Abraão, quando ele foi fazer uma promessa, quando ele foi fazer um juramento, não fala quando a pessoa vai fazer um juramento: eu juro por Deus, não é assim que a pessoa diz? Eu juro por Deus. Então Deus, ele teria que jurar por alguém. Como não tinha uma pessoa superior a ele, ele jurou por ele mesmo: olha, eu juro por mim mesmo, Abraão, que eu vou cumprir a promessa de uma descendência maior do que todas, uma descendência abundante. Aqui no versículo 15, ó, é aqui onde está: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Eu falei, você tem que ter paciência. E essa palavra paciência, longanimidade, nós poderíamos também colocar a perseverança. Às vezes você pode ser uma pessoa paciente: pastor, eu sou muito paciente, sou muito calado, olha, é muito difícil eu me irritar. Mas não diz aquela pessoa que é muito calada, quando se irrita também: pastor, esse irmão aí é muito calado, não vai irritar ele não, porque uma pessoa que é muito calada, quando se irrita, a gente não confia. Não é assim que a pessoa diz? Aquela pessoa que é sonsa, tem um sonso. Lá na igreja, eu me lembro da pastora Lia, que ela conversava com os estagiários, os rapazes que começavam lá na igreja, solteiros. E ela dizia para ele: olha, quando vocês virem umas meninas aqui na igreja, tenham cuidado. Aquela bonitona, você já tem que ter cuidado dobrado. Mas cuidado é com a sonsa. É assim que ela falava:
Cuidado é com a sonsa. A sonsa é que você tem que ter mais cuidado. Porque aparentemente ela pode não demonstrar algo, mas é aí onde está o perigo. Então ele teve que ter essa paciência, amados, mas ele alcançou a promessa. Esperou por 25 anos. Vamos ver aqui. Eu não sei por quanto tempo você está esperando. Pastor, a minha bênção já faz mais de 25 anos. A minha bênção não faz 25 não, mas já faz 10 anos, pastor. Pois é, espera, vai ter um momento certo que Deus ele vai honrar você. Deus ele não mente, irmãos. Ele não mente. Se ele falou para você que ele vai fazer dessa forma, ele faz. Ninguém pode ir contra. O que Deus diz, ele faz e ninguém pode ir contra. Vamos ver aqui. Gênesis 12. Sabe quantas promessas, amados, Deus fez para o Abraão? Segundo os historiadores, ele fez 20 promessas ao Abraão. Dentre elas, a principal era a sua descendência, que iria ser abundante, iria abençoar todas as nações da terra. Mas como faria isso se ele não tinha nenhum filho? E a esposa dele era estéril. Vamos lá, Gênesis no capítulo 12 e o versículo 4. Aqui fala, amados, quando Abraão ele é chamado e quando ele sai de Harã. O escritor, dizem que foi Moisés que escreveu todo o Pentateuco. O escritor ele quis deixar bem claro que quando ele saiu de Harã, da Mesopotâmia, ele tinha 75 anos. Gênesis 12, versículo 4. Assim partiu Abrão, não era Abraão ainda, depois que Deus mudou o nome dele. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O Abraão não era perfeito, amados. O Abraão, ele tinha muita fé, mas ele não era uma pessoa perfeita. É tanto que, em algumas ocasiões, ele teve que mentir. Mas Deus estava sempre com Abraão, e o poupou, e o guardou. Mas ele creu, e saiu dali com 75 anos. Vamos até ainda o livro de Gênesis, no capítulo 15. Quando Deus vai renovar a promessa. Mas o Abraão, ele estava muito depressivo por causa das situações. Por quê, pastor? Porque o Abraão era como eu e você, era um ser humano. Nós cremos também no Senhor. Nós sabemos que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Deus ele não mente, mas, meu amigo, querendo ou não, nós somos seres humanos. Há momentos em que a nossa autoestima ela já não existe, a gente fica para baixo. Tem muitos momentos que são assim, nós ficamos para baixo. Pastor, eu estou tão down, eu estou tão triste, não consigo ter forças. Aí você vai ter que pedir a Deus as forças. É Deus que vai renovar. É por isso, amados, que Deus ele tem que estar do nosso lado. É para esses momentos que a gente fica triste. Vamos ver, capítulo 15, a partir do versículo 1. Pastor, e o Abraão ficou triste? Ficou, porque ele era um ser humano, as coisas não aconteciam. Capítulo 15 e o versículo 1. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim, ó: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Esse era o pensamento do Abraão.
Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Olha, eu vou estar com você, eu vou sempre proteger você. O Abraão, peraí, meu pai, eu sei, mas eu não tenho filhos. O que eu estou achando é que essa pessoa que trabalha aqui na minha casa, o Eliezer, o meu servo, ele é que vai herdar tudo que eu tenho. Esse era o pensamento do Abraão. Depois de alguns anos, amados, daquela luta, todas aquelas dificuldades, porque ele ia para um lugar, depois ia para outro lugar, sempre confiando no Senhor. Mas tem uma hora, meu amigo. E aí o que é que Deus vai falar para ele? Vamos ver. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Está aqui a promessa, amados, olha, é um filho que vai ser gerado de você, esse é que vai ser o teu herdeiro. Aí ele chamou Abraão, sai da tenda, Abraão, vem aqui, olha agora para o céu. Amados, o Abraão, ele morava como se fosse nas montanhas, no deserto. Não tinha, amados, luz elétrica, não tinha os postes de iluminação, não tinha os prédios. Já imaginou quando você olhava para o céu, parece que as estrelas ficavam mais perto de você. Quando você vai para o interior, você sabe como é que é. Aqui ainda mais, porque ele subia sempre naqueles montes, então ele ficava muito perto, amado, daquelas estrelas. Ele falou assim: Abraão, você consegue contar essas estrelas? Pois é o número da tua descendência, será o número dessas estrelas. Diga amém. Aqui, ó, versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Diga amém por isso. Então ele começou a contar as estrelas. Eu não sei se você já fez isso. Eu já contei as estrelas, mas dizem, amados, que o número de estrelas é o mesmo número da areia que há no mar. São bilhões, trilhões, amados, de estrelas. Algumas que nós vemos nos céus, elas não existem mais, elas já morreram. Pastor, e uma estrela morre? Morre. O sol não é uma estrela? E a lua é um satélite. E os planetas do sistema solar, eles fazem esse percurso ao redor do sol. E esse percurso, amados, é um ano. Por isso que nós temos o nosso ano. Um ano e mais algumas horas. É tanto que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Por causa esse ponto em que os planetas eles giram em torno do sol. Então a Terra não é parada, vamos dizer assim. Ela gira. Um planeta bem próximo do outro, ele não pode se aproximar demais, porque há planetas que são quentes demais, outros que são gelados demais, porque senão não teria vida na Terra. Tudo isso, amados, o Senhor, ele tem o controle. Milésimos e milésimos de segundos fazem toda a diferença no universo. Todo esse controle o Senhor faz. Por isso que o nosso planeta é um planeta habitável. Então ele mandou olhar para o céu. Conta aí, Abraão, essas estrelas. O número dessas estrelas é a tua semente, a tua descendência. Aí aquilo trouxe, amados, ao coração do Abraão a fé. Ele voltou a acreditar. Acredito que chegou para Sara: o Senhor vai nos dar um filho. Eu não sei como é que a Sara era de fé. Se ela fosse uma mulher de fé, pronto, Abraão, vamos providenciar então.
Mas tomara que ela não fosse aquela pessoa para deixar a pessoa para baixo. Você vem cheio de fé e a pessoa, não, mas não é assim não, irmã. Não. O pastor exagera demais, também não é assim não. Aí, ao invés de trazer você fé, tira a tua fé. E aí, amados, a conclusão é aqui, no capítulo 21, quando a promessa, ela vai se cumprir. Capítulo 21, livro de Gênesis, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Olha aí, ó, Deus ele não mente, é do jeito que ele disse. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Quem sabe aqui o que é que significa Isaque? Todo mundo de uma vez? Não. Eu não falei para vocês, quando a pessoa dava o nome a alguém, tinha um significado? Qual é o significado de Isaque? Riso. O mesmo riso que a Sara, ela teve, um riso de deboche, de ironia. Mas agora o Isaque nasceu. Aí o Abraão colocou o nome dele de riso. Vamos dizer que ele entrava no supermercado. Agora um pouco mais de 100 anos, ele entrava com o Isaque. Aí chamava aquela pessoa, vem aqui. Eu falei para você que Deus tinha uma promessa para a minha vida e ele iria cumprir. Olha aqui o Isaque. Aí como é que a pessoa fazia? Aquele sorriso amarelo, que não cria, fazia chacota com Abraão. Mas Abraão levava o Isaque só para comprovar. O Isaque era a promessa, só que um dia Deus pediu foi o Isaque. Então a vida do Abraão não era fácil não, meu amigo. O Abraão, ele teria que comprovar a sua fé em muitos momentos. Toda aquela situação ele viveu aqui, para você ver a idade dele. Versículo 4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pronto. Aí teve um dia que o Senhor pediu o Isaque. O Isaque tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Tudo para o Abraão era quem? Era o Isaque. E o Ismael? O Ismael era o outro filho dele. Teve que mandar embora, porque a promessa, amados, era para o Isaque. Tudo que o Abraão tinha, as suas riquezas, era para o Isaque, porque o Isaque era o filho da promessa. Não é que ele não deu nada para o Ismael e os demais filhos, mas o Isaque é que era o filho da promessa. Para cumprir, amados, aquela promessa. E ele esperou como? Com paciência, com perseverança. Esperou por quantos anos? 25 anos, amados. Não sei há quanto tempo você espera também pela tua bênção. Quem lembra aqui do Caleb? Quanto tempo o Caleb esperou? Foi menos tempo do que o Abraão ou foi mais tempo? Eu já preguei aqui sobre o Caleb. Quanto tempo ele esperou? O que foi que ele viu? Qual era a promessa de Deus para a vida dele? O Hebron. Amados, ele era um dos espias. Estava junto com Josué e mais 10. Desses 12 espias que foram fazer um diagnóstico daquela terra, de quantos você se lembra? Dos 12. Me diga aí o nome de pelo menos 5. Pastor, eu me lembro do Josué e do Caleb. A Bíblia é dessa forma, irmãos. A Bíblia lembra e a Bíblia traz o destaque para aquela pessoa que se destacou. Quem negou a fé fica para trás. A Bíblia é dessa forma. Vamos dizer aquelas 7 pessoas
que os apóstolos constituíram como diáconos. Eram 7. Me diga aí o nome deles. Como era o nome deles? Os 7. Eu me lembro de quem? Do Estevão e do Filipe. Porque essas pessoas se destacaram, irmãos. Deus, Ele quer pessoas que se destaquem. Será que vocês têm se destacado na obra de Deus? A gente lembra aqui do Caleb, mas eram 12, meu amigo. Só lembra do Josué e do Caleb. Por quê? Porque eles perseveraram. Eles não abriram mão, amados. Então, quando o Caleb subiu para averiguar aquela terra, eles ficaram 40 dias e ele viu o Hebrom. Amados, aquilo ali ficou na mente dele. Quando ele desceu, ele já desceu já com a planta da casa. Olha, a minha casa vai ficar aqui, a casa do meu filho aqui, isso aqui o meu neto vai morar aqui, e eu vou criar ovelhas aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Mas Caleb, lá moram os gigantes. E daí, quanto maior, maior a queda. Onde o Caleb queria morar, e ele morou, porque Deus cumpriu a promessa, amados, era a terra de gigantes. Pessoas que tinham 6 dedos nas mãos e nos pés. Eram realmente gigantes, literalmente enormes. Mas o Caleb não tinha medo. Ele teve que esperar mais tempo do que o Abraão. O Caleb esperou 45 anos. Por quê? Porque ele perseverou, ele teve paciência. Ninguém tirava mais da mente dele o Hebrom. Mas você é muito bobo, Caleb. Como você vai conquistar o Hebrom? Lá há muitos inimigos. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Amados, ele não tirou da mente dele. Ele não se preocupou. Como Davi. O Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, ele não olhou para o tamanho dele. Ele olhou para a bênção. Em primeiro lugar, o Golias está falando contra o exército de Deus vivo. Não vou aceitar. Segundo lugar, aquele que vencesse o Golias se casaria com a princesa. Opa, está juntando aqui a fome com a vontade de comer. Além de eu tirar a vida de alguém que está falando contra Deus, ainda vou me casar com a princesa. E mais, aquela pessoa que vencesse aquele gigante, toda a sua família não pagaria impostos em Israel. Ele olhou para quê? Olhou para a dificuldade ou olhou para a bênção? Olhou para a bênção do Senhor. E não teve medo, amados, do gigante. Não teve medo de ser feliz. Vamos ver aqui para a gente finalizar mesmo. Josué 14. Daqui a pouco nós vamos orar, amados, para que Deus te dê também essa unção, te dê também essa coragem de você perseverar, de você se destacar. Pastor, eu quero me destacar. Eu também quero, mas de uma forma positiva. Josué 14, a partir do versículo 7. Josué 14, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Tem pessoa que é assim, irmãos. Tem pessoa que é assim, que ao invés de trazer fé ao teu coração, quer tirar a tua fé, quer desanimar você. Está repreendido no nome de Jesus. A pessoa carnal, amados, ela não se dá bem com a pessoa que tem o Espírito Santo. Uma pessoa carnal, ela se dá bem com a pessoa que não tem o Espírito Santo. Vai se dar muito bem. Ela reclama, ela murmura, aí dá muito bem. Mas com a pessoa que tem o Espírito Santo, não.
ela não se deu bem com o Calebe. Vamos lá. Mas meus irmãos, ele ainda chama ele de irmãos, talvez de uma forma irônica, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, o Calebe, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Você se acha uma pessoa que persevera? Quem se acha aqui? Pastor, não desiste. Nós não falamos domingo? Uma pessoa que é valente é a mesma pessoa que persevera. Eu não desisto, não desiste, amado, dos teus sonhos. Então ele mesmo se achava uma pessoa que perseverava. Ele diz, fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou hoje da idade de 85 anos. Então ele esperou quanto tempo, amados? 45 anos. Nem o Moisés entrou na terra prometida. Daquela geração que saiu do Egito, somente o Josué e o Calebe. E agora já estava sendo distribuída a terra. Aí ele chamou o Josué. Vem aqui, Josué. Dá licença. Você lembra? Lembra do que, Calebe? 45 anos atrás? Me fale, meu amigo, o que é que você está falando? Quando nós descemos de averiguar a terra, e o Moisés, ele fez uma promessa. Que promessa era essa? Que o Hebrom seria dado a mim e a minha descendência, se perseverássemos, se conquistássemos a terra, como conquistamos. Ele falou: eu lembro sim. Mas olha, Calebe, eu quero chamar a sua atenção. Lá existem os anaquins. Eu acho que ele falou assim: e eu com isso? Se Deus, ele me deu a terra, ninguém pode ir contra. E ele tomou a terra, amados. E a terra ficou para ele e para a sua descendência. E a história dele, a gente está lendo hoje. Uma história de coragem. De 12 pessoas, amados. 10, meu amigo, disseram que não ia dar certo. Não vai dar certo, pastor. Olha, sempre foi assim. Está repreendido no nome de Jesus. Mas se for a vontade de Deus, tudo é possível. 10, aí ele falou: não, senhor, se Deus estiver conosco. E outra coisa, se também obedecermos ao Senhor, ele vai cumprir a sua promessa. Deus, ele não mente, amados. Se ele fez um juramento, é imutável, não muda. Ele falou, está falado. A palavra dele se cumpre. Agora, meu amigo, você vai ter que esperar. O Davi esperou muito tempo para ser rei. Vamos lá, quero só finalizar aqui. Procura no livro de Provérbios. Provérbios 14. Uma pessoa que é longânima é uma pessoa que é sábia. Provérbios 14 e o versículo 29. Daqui a pouco a gente vai fazer essa oração para você receber o fruto do Espírito Santo, os sinais do fruto. 14, 29. Quem encontrou? Diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então não seja uma pessoa precipitada. Espere um pouco para tomar uma atitude. Não haja pela emoção. Todas as vezes que a gente age pela emoção, a gente se dá mal. Aí depois, Provérbios ainda 15, versículo 18. Ele diz: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta.
vai apaziguar aquela briga. É mais proveitoso ser paciente, perseverante, do que ser uma pessoa cheia de intrigas. Você vai conquistar com intrigas, com brigas, e a tua conquista vai depender sempre disso. Já imaginou? Todas as conquistas que você for fazer vai depender de brigas, de intrigas. Não. É melhor que você conquiste esperando no Senhor. É Ele que vai te honrar. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Feche os teus olhos aí. Feche os teus olhos.